Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Pastor Jonas, obrigado pelo convite, pela confiança de nos ceder o altar, está fazendo exposição da palavra. Irmãos, estou muito feliz, está comigo minha mãe, né? Minha mãe está lá, minha mãe é prova viva, né? De que Deus, Ele responde orações, né, irmãos? Há muito tempo atrás, Deus me tirou do mundo das drogas, do crime, do tráfico. Estava prestes a ser condenado a 10 anos. E as orações de minha mãe, através dela, o Senhor Deus, Ele entrou com providência na minha vida. E dentro do presídio algemar, pastor, uma sala de uma delegacia, Deus usou policial, inspetor da Batista da Lagoinha. Esse homem cheio do Espírito Santo, ele vinha, nunca viu uma coisa daquela. Esse homem veio marchando e pulava e soltava de uma perna só, e ele apontou o dele na ponta do meu nariz, na minha face. E Deus naquele momento me fez uma promessa. E a primeira vez eu ouvi uma profecia, e eu lembro que ele disse assim: olha, sou Deus que falo contigo, que o único caminho que tenho para ti é caminho de paz e de vida eterna. Se tu descer ao mais profundo abismo, lá também eu estarei. Se subir ao mais alto monte, mais próximo de mim estarás. Eis que sou Deus que te faço uma promessa: te levantarei como a pregoeiro da minha palavra. E para a glória do Senhor, estamos nós aqui, aleluia, debaixo de uma promessa de Deus, amém? E a mãe, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Deus abençoe. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Glória a Deus. Dalberto, Deus abençoe Dalberto, esposa, família. Eu confundo Jarbas, Jamber, esses dois são uma bênção, né, irmão? Deus abençoe, irmão Antônio está ali também, um amigo de longas datas, né, irmãos? Que bênção estar aqui. Marcos, capítulo 5, versículo de número 24. Encontrou o texto sagrado? Diga amém. Está escrito assim a palavra do Senhor: e foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá
em paz e ser curado deste teu mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto, ele é muito conhecido. O texto sagrado nos revela acerca de uma mulher. Marcos relata no capítulo 5, no verso 24 aqui, ele fala acerca de 2 milagres extraordinários. Esse milagre agora nos relata acerca de uma mulher que havia 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo, lutando por conta de uma enfermidade, por conta de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Isso é tão interessante que essa mulher, ela tinha uma condição financeira. A sua condição financeira, o seu recurso financeiro, de todas as maneiras, de todas as formas, essa mulher, ela vem tentando, ela vem pagando esse preço para ser curada, para alcançar a sua bênção, o seu milagre. E todos os dias eu imagino essa mulher sofrendo, essa mulher que estava perdendo esse sangue, essa mulher que automaticamente estava ficando fraca, fisicamente falando. Essa mulher já não tinha mais força. Quando nós olhamos agora dentro de uma linguagem figurativa, o sangue fala de vida. Automaticamente é o sangue que vai trazer para esta mulher vida. Só que ela está perdendo esse sangue. Agora imagina, não são 12 meses, não são 12 dias. São 12 anos que ela vem perdendo sucessivamente o sangue. Esse sangue que não para. Essa hemorragia que é 24 horas descendo. Essa mulher fisicamente ela está fraca. Falando aqui, essa mulher ela já não tem mais força para caminhar ou para andar como uma pessoa, como uma mulher normal. A hemorragia dessa mulher, ela não é estancada durante esse período de 12 anos. Só que o que me chama a atenção é que ela não vai de maneira nenhuma ficar de braços cruzados. A luta dessa mulher era de lutar pela sua cura, era de buscar pelo seu milagre. Por diversas vezes Marcos relata, descreve, que ela vem tentando, batendo numa porta chamada milagre. Essa mulher ela vem tentando por diversas vezes receber essa cura, receber o seu milagre, só que nada daquilo que ela fazia lhe trazia retorno. O dinheiro que essa mulher tinha, ela gastava. Marcos relata que ela batia de porta em porta. Ela ia de consultório em consultório, só que a notícia sempre era a mesma. O diagnóstico era o mesmo, só que Marcos relata que ao invés de melhorar, a situação agravava, a situação piorava, e o recurso ia sendo gasto, talvez acabando, mas ela não via nada mudar na sua saúde. Coisa dura é você buscar por algo, buscar por uma cura, buscar por um milagre numa situação tal que talvez você vivia ou vem enfrentando. Ela vem pagando esse preço financeiro, só que ela não vê nada acontecendo ao seu favor. Quantas das vezes nós oramos, quantas das vezes nós buscamos e talvez oramos de maneira errada. Talvez Deus, todas as áreas das nossas vidas, quando nós clamamos por um milagre, por uma porta que talvez esteja fechada, seja essa porta na área da saúde, e talvez a forma que nós estamos orando esteja errada. O que ela tinha, ela fazia, que era pagar e procurar pelo médico. Só que todas as vezes essa mulher saía daquele consultório numa situação pior. Imagina ela, ao passar pela consulta, receber o diagnóstico de nada e que nada estava melhorando.
Eu imagino o psicológico dessa mulher, porque esse fluxo de sangue ele vai tirar dela o direito de ir e de vir. Essa mulher ela não tem o seu nome mencionado devido a essa hemorragia, devido a esse fluxo de sangue, ela perde o seu nome. Ela não tem aqui o seu nome mencionado, mas é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A gente vê aqui no país, no Brasil, quando há uma notícia de uma pessoa que se encontra com uma enfermidade, a enfermidade do ebola, tal indivíduo em tal cidade, em tal localização, foi diagnosticado com ebola. Eles não podem informar o nome da pessoa, devido à situação. Primeiro, para não expor. Segundo, para não causar um surto, para não causar um pânico. Por quê? Porque a enfermidade era contagiosa. A mesma situação dessa mulher, que já não pode ter mais o contato físico com outras pessoas devido a esse fluxo de sangue, essa hemorragia que vai colocar essa mulher para viver dentro de um arraial. E naquela época a lei de Levítico era bem clara. Pessoas nesta situação tinham que ser automaticamente suspenso de viver no meio da sua família ou sociedade. Se essa mulher, devido a esse fluxo de sangue, devido a essa hemorragia, fosse pega em lugares públicos, automaticamente a lei lhe tirava esse direito. Ela poderia pagar com a sua própria vida, ser levada em uma praça e apedrejada até a morte. Só que essa mulher, ela vem tentando, ela vem pagando um preço, ela vem gastando o seu recurso. Na situação que ela estava, ela não desistiu, ela não desacreditou que poderia ser curada. Só que para ela, o recurso dela era o financeiro. E se tem uma coisa que vai mudar a vida dessa mulher, e eu conjecturo isso nesse texto, que essa mulher ela ouviu alguns relatos acerca de Cristo, acerca de Jesus. Eu imagino essa mulher ouvindo uma palavra, ouvindo um milagre, que Jesus poderia mudar a situação, que Jesus poderia curar, que Jesus poderia mudar o quadro ao qual ela estava vivendo, que Jesus podia mudar o seu diagnóstico. Eu imagino essa mulher ouvindo. Em Romanos 10:17 a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu imagino alguém testemunhando, eu imagino essa mulher ouvindo uma palavra de um testemunho de alguém que foi curado, e automaticamente isso vai criar uma esperança que vai gerar uma fé dentro desta mulher, que estava gastando e perdendo todo o seu recurso financeiro. Quantas das vezes a gente tem usado aquilo que temos? Quantas das vezes a gente usa aquilo que nós temos, que está dentro do nosso alcance? Eu quero pagar o preço para fulano ser liberto das drogas, para ser alcançado, para estar aqui firme na igreja. O nosso recurso é o que o pastor falou aqui, é a oração, é a fé. E você tem que acreditar, e nós temos que acreditar naquilo que nós não estamos vendo. A fé é isso. Hebreus 11:1 está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu estou buscando. E o que eu busco, talvez uma cura, talvez uma libertação, talvez um milagre, eu posso não estar vendo, mas a oração, os olhos da fé me levam a acreditar que ainda que eu não possa estar vendo com os olhos físicos, a oração e a fé, ela me dá a credibilidade que Deus já está fazendo gerar um milagre. Eu quero crer que essa mulher ouviu alguém dizer acerca de Jesus, e automaticamente isso vai começar a mudar algo dentro dela, e vai fazer com que ela saísse de onde ela estivesse para ir buscar o seu milagre. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas
estão aprisionadas, pessoas que estão vivendo uma miséria espiritual, pessoas que estão presas, pessoas que estão cativas e que dependem de uma palavra para ser alcançadas, libertas e curadas. Ela vai largar toda a condição, e eu imagino agora a última porta que ela vai bater. E ao chegar no melhor médico, vai ser consultada, pastor. Só que o que ela vai ouvir é a mesma coisa. A sua situação se encontra se agravando. O diagnóstico não muda. Talvez eu esteja pregando para alguém que tem pagado um preço, que tem orado. Talvez tenha alguém da sua família que se encontra enfermo, alguém que ainda não seja e não está liberto. Eu quero te dizer uma coisa: não desacredita, não deixe de desacreditar, não deixe de perseverar, porque Deus, Ele tem o poder, aleluia, para fazer o milagre, para operar o milagre. Aquela mulher há 12 anos sofrendo, 12 anos batendo em outras portas, mas vai chegar o tempo que ela vai buscar no lugar certo. Glória a Deus. A pessoa certa. E quantas das vezes nós temos feito orações erradas? Há pouco tempo eu fui ministrar em uma congregação no bairro Botafogo. E nesse momento, num culto como esse, um culto de oração, um culto profético, estava orando no momento da oração. Deus colocou uma palavra nos meus lábios e eu assustei com aquela palavra. Eu orava e na oração eu falei: Deus está visitando um ventre. Eu assustei com aquilo. E saiu uma palavra: Deus visita esse ventre e essa criança, ela vai nascer. E na mesma hora, uma jovem que estava dentro da igreja, ela deu um grito e caiu no chão e começou a chorar. E eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? E o Senhor falou: começa a orar e chama a igreja para orar por ela. E começamos a orar pelaquela jovem. Uma jovem que casou muito cedo. E ela teve 4 abortos. E naquele momento, o diagnóstico do médico para ela é que aquela criança não passaria dos 3, 4 meses e que ela ia ter mais um aborto espontâneo. E que aquela criança ia sair aos pedaços. Só que naquele momento nós orávamos por ela. E Deus falou. E naquele momento nós começamos a levantar em oração e a interceder pelaquela jovem. E pedir ali às irmãs que orassem por ela por imposição de mão. E que colocassem a mão sobre o ventre e sobre a barriga daquela jovem. E ali começamos a pegar uma batalha, uma guerra de oração. E começamos a orar, a repreender o espírito de homoloco, espírito de morte na vida daquela mãe. E naquele momento, irmãos, toda a igreja intercedeu. E a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito e tem os seus efeitos. A Bíblia fala que Jesus, ele disse para os seus discípulos: tudo aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Nós oramos em oração de unidade. Irmãos, eu ministrei a mensagem. Ao término da mensagem, me bateu um temor. E aquele temor me deu um temor, mas um temor que eu comecei a tremer. Eu falei: Deus, não tinha outra pessoa para o Senhor colocar essas palavras na boca de outra pessoa, não. Aquela jovem, a mãe, no final do culto chegou até mim e falou: pastor, nós cremos no nosso milagre, porque ela já perdeu 4 crianças e o médico falou que não vai passar dos 3 meses, nem dos 4 meses, que vai sair aos pedaços novamente. Falei: irmã, o que aconteceu? E ela começou a me falar, e eu querendo colocar a mão na cabeça e ficar meio que assustado devido ao temor. E eu falei: Senhor, o Senhor falou, e eu sei que o Senhor zela da sua palavra. Eu não tenho nenhuma dúvida naquilo que o Senhor falou, porque todos nós oramos, e quem vai fazer o milagre e operar o milagre é o Senhor. Se passaram alguns tempos,
Passaram meses. Ela estava de 2. Passou o 3º, 4º, 5º, 6º. E a barriga foi crescendo. Chegou no 7º mês. Ela ganhou a criança com 8 meses. Deus te abençoe. 8 meses a criança nasceu. Essa criança ela já vai inteirar 3 anos. 3 anos. 3 anos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vim pregar para alguém que Deus ainda opera milagre, Deus ainda faz milagre. E nessa noite, se você vem buscar pelo seu milagre, tem que ter certeza que Deus nessa noite vai operar o milagre, vai trazer cura, vai trazer libertação, restauração, para que o nome dele venha a ser glorificado. Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Fui no culto, naquele culto, no aniversário do pastor João, pastor João, no Botafogo. A criança com 3 anos correndo. Eu olhava para aquela criança e falava: meu Deus, como que o Senhor pode fazer essas coisas? Eu esqueci a bolsa daquela mãe se rompeu e a criança nasceu. A bolsa se rompeu, Deus colocou outra no lugar, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Foram diversas profecias de crianças. O nosso irmão e a esposa são uma delas, dentro do ônibus no ano de 2015. Eu estou falando isso em testemunho para os irmãos entenderem, porque hoje eu quero sair daqui e quero que a igreja ore por mim e pela minha esposa. Porque nós estamos esperando pelo nosso milagre. Fazer esse ano 15 anos de casado. E o nosso sonho de ser pai e ser mãe. E aonde Deus mais nos usa, é onde a gente mais somos provados. E nós ainda cremos que Deus vai nos dar o nosso Isaac, a nossa Rebeca. Essa mulher, ela vai ouvir uma palavra, e a palavra é: Jesus está nas proximidades, não a Bíblia, conjectura de texto. E eu imagino essa mulher criando uma fé agora, e essa fé começa a bater no coração daquela mulher, e dentro dela tem uma palavra ecoando: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ela está dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, isso é fé. Aleluia. Ela está dizendo: eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que ele estenda a mão, mas se eu conseguir tocar nas suas vestes, serei curado. Oh, glória. A sua oração, aleluia, a minha oração, a nossa oração, a oração da igreja nessa noite pode tocar nas vestes do Senhor e Ele pode liberar a sua virtude. Oh, glória, aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Essa mulher, ela vai de encontro de Jesus. Ela vai de encontro de Jesus. Há uma fé, aleluia, que está batendo, e é uma palavra ecoando: se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. Só que o que me chama a atenção é que essa mulher, ela está perdendo o sangue. São 12 anos, esse fluxo não cessa, 12 anos descendo, o fluxo de sangue. Esse sangue não para. E dentro de uma linguagem figurativa, essa mensagem estudamos, eu e minha esposa, no ano de 2012. Dentro de uma linguagem figurativa, o sangue fala de vida. O sangue, automaticamente, ele vai produzir glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, que são plaquetas que vai trazer imunidade
para o corpo humano. Agora imagina se ela perde o sangue. Automaticamente o seu corpo está frágil. Ela está fragilizada. Essa mulher está fraca fisicamente. Essa mulher, ela está, aleluia, com a sua imunidade baixa. Essa mulher, ela estava com a imunidade baixa, mas há uma fé que está trazendo força, há uma fé que está colocando essa mulher de pé, há uma fé que está batendo dentro dessa mulher, há algo inexistente que começa a acontecer dentro desta mulher, que vai fazer com que ela vai sair de onde ela estava e vai gerar uma coragem, porque na situação que ela estava tinha que ter coragem para ir para um lugar público. Ela sabia que ela não podia tocar. A situação dela, esse fluxo coloca essa mulher como uma imunda, como uma impura. Ela, por conta desse fluxo, ela já não vivia mais dentro da sua casa, com família, não tinha mais contato. E aí a gente lembra de todo leproso, quando vinha por uma rua, se tivesse vindo alguém na sua direção, ele tocava um sino dizendo, ou gritando, leprosário, leproso, ele gritava para que a outra pessoa fugisse para o outro lado da rua, para não ter o contato. A minha situação me tira o direito de eu estar, mas eu vou tocar nas suas vestes. Quantas das vezes, algumas situações, quantas pessoas que caem, que pecam e que já não tem mais, aleluia, coragem de vir para a igreja, porque se acham indignas de vir para a igreja. Dentro delas há uma opressão maligna. Satanás lança seta dizendo, você não pode mais estar lá, você caiu, você pecou, você bebeu, você adulterou, você se prostituiu, você foi para tal lugar. E aí elas vão pensar, o que é que eles vão pensar de mim? Mas dentro daquela mulher tem uma palavra dizendo, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia. Eu vim profetizar que as vozes opressoras vão cair por terra. As vozes opressoras vão cair por terra. Essas vozes que vêm tentando te tirar, aleluia, de chegar na presença de Deus, vai cair por terra. Porque a vontade do diabo é de fazer você voltar para trás, não é de me fazer voltar para trás. Mas nessa noite profetizo, toda voz opressora nessa noite vai cair por terra, em nome de Jesus. Lá na sua casa, lá no meio da sua família, tem alguém que essa voz está tentando bater naquela mente, reprimir aquela mente, mas eu profetizo em nome de Jesus, toda voz opressora vai cair por terra, em nome de Jesus. Deus, nessa noite, Jesus quer dançar nessa noite. Tem alguém sendo liberto agora, tem família saindo por terra agora, porque Jesus está passando. Glória ao Senhor. Abaixo, barabai. Turemanda candala baixando ramai. Turicandala babaxere mandara badara baixara badara. Turibi de babaxa badara badara baixara badara bacalapai. Oh Deus, está acontecendo algo aqui nessa noite. Levanta as mãos, porque Deus está operando milagres no nosso meio. A sua fé nessa noite vai fazer com que Deus, aleluia, vai operar um milagre na sua vida, na sua casa. Deus está dizendo, é tempo de viver um milagre, é tempo de viver um milagre, é tempo de viver um milagre. Oh.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher, ela não vai deixar que o que estava acontecendo viesse me impedir. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, quando eu comecei a vir para a igreja, quando eu comecei a caminhar aí para a igreja, algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim: mas peraí, será que é de verdade mesmo? Ou será que ele está escondendo atrás da palavra? Uma das maiores dificuldades que eu tive foi no bairro onde eu morava, porque algumas pessoas olhavam, julgavam, falavam algumas coisas, mas eu entendi e aprendi que teve momento na minha vida e na fé que eu tinha que fingir de surdo para sobreviver. Glória a Deus, aleluia. Aprendi com o pastor, aleluia, pastor José Maria, aleluia, meu primeiro pastor, e ele disse para mim: meu filho, aprenda uma coisa, vai ter momento, não é verdade, que você vai ter que fingir de surdo e de cego e se fazer de mudo, para você chegar mais longe com Jesus. E até hoje eu sigo. Há 23 anos eu estou seguindo esse conselho. 23 anos, 24 anos seguindo esse conselho. Eu imagino alguém tentando no meio do caminho parar essa mulher e dizer: você não pode estar aqui, você não pode estar no meio. Esse fluxo, essa situação que você vive não te deixa estar aqui, porque a maioria das vezes nós deixamos a incredulidade bater e falar mais alto. Mas nessa noite eu prego para uma igreja vitoriosa, para uma igreja, aleluia, que é cheia de fé, para uma igreja que acredita em milagres, para uma igreja que vive milagres. Ela vai porque ela está determinada. E quando nós determinamos e focamos e perseveramos, nada nem ninguém nos impede de alcançar da parte de Deus a vitória. A Bíblia fala que há uma multidão. Primeira coisa que essa mulher ela vai ter que romper é o sistema. Quando ela rompe e vence o sistema, agora ela vai ter que vencer uma multidão. Essa multidão fala de barreiras. Só que ela não vai parar ali, ela vai romper essa multidão. E quando ela rompe essa multidão, automaticamente ela vai tocar nas vestes, das orlas, das vestes de Jesus. E ela toca por detrás. Ela não vem pela frente, ela vem por detrás. E quando ela toca, Marcos relata que Jesus, ele sente virtudes, que quer dizer poder. Ele sente que dele saiu o poder. E automaticamente, na mesma hora, eu imagino, quando ela toca, ele sente. Quando ele sente, ela é curada. Um simples toque. Mas naquele toque há uma fé inabalável. E quando ela toca, ela recebe a cura, o milagre. Só que isso não acontece ali na hora. Isso já vem acontecendo lá de trás. Porque ela já sai determinada. Da onde ela sai dizendo: se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Ela já vem liberando uma palavra. Ela já vem, aleluia, usando a fé. Ela já vem trabalhando a fé desde onde ela estava. Tem momento que eu saio do meu trabalho. Ontem tivemos um culto
Eu cheguei de manhã no serviço e a primeira coisa, quando eu entrei, eu fui para um quartinho onde fica as ferramentas, dobrei o meu joelho, bem escondido, porta fechada, tudo fechado. E quando eu dobrei o meu joelho, não queria nada, eu simplesmente queria falar com o Senhor. E comecei a orar, agradecer ao Senhor por chegar no meu trabalho em paz, sem nada me impedir no percurso, no caminho. Fui de moto e quando eu cheguei, eu dobrei o joelho, orei, consagrei o meu dia, o meu trabalho, abençoei minha casa, minha família, minha esposa. E ali comecei a agradecer a Deus e falei: Senhor, hoje eu tenho um culto. Já estava lá liberando palavra com o culto. Senhor, o culto vai ser uma bênção, o culto vai ser maravilhoso. Eu estava escalada ainda para estar ali também na limpeza da igreja, e eu falei: o culto vai ser uma bênção. Irmãos, naquele momento o Senhor, eu ouvi o Senhor falando algo comigo, que aquilo mexeu comigo. Aquilo eu ganhei o meu dia, e quando eu fui trabalhar, eu trabalho com jardinagem. E chovendo, e aí eu parava e esperava. Quando voltava a chover, eu trabalhando, eu saía da chuva e eu ficava ali falando com Deus e falando com Deus. E antes, no momento que eu estava dentro do quarto, eu estava orando. Aí o zelador, como esses condomínios, cada escala, às vezes eu estou trabalhando, uma escala tem um zelador, na outra tem outro. E era a terceira vez que eu estava naquele condomínio. O zelador, era a primeira vez que eu tive contato com ele, eu orando, em um quartinho fechado. Ele me ouviu orar, gemendo, bem baixinho. E aonde ele estava, ele dobrou o joelho. E ele falou assim: irmão, deixa eu orar com você um pouquinho. Falei: pode. Ele: não estou te atrapalhando, não. Falei: tá, não, irmão. E nós oramos. Aquele zelador falou: olha, há quanto tempo eu não oro, eu estou afastado. Eu falei: mas há tempo para todas as coisas, e é tempo de voltar, e é esse o tempo de voltar para a presença do Senhor. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Comecei a cultuar logo cedo de manhã. E aí cheguei no culto, limpamos a igreja, eu, minha mãe, o outro irmão, o diácono, e começamos a organizar, a orar. Irmão, o culto foi uma bênção, igual esse está sendo uma bênção. As coisas começam a acontecer, aleluia, não aqui dentro, mas quando nós já saímos de casa, do trabalho, liberando uma palavra, aquela mulher já sai dizendo: se eu apenas tocar, serei curada. É tempo de cura, é tempo de milagre, é tempo de receber aquilo que você está buscando da parte de Deus. E quanto mais simples as coisas acontecem, parece que é mais fácil de Deus operar um milagre. Aquela mulher não precisou de fazer, aleluia, algumas coisas, não, ela foi com toda simplicidade. Porque quanto mais simples, aleluia, Deus opera, Jesus opera, ela só toca. E quando ela toca, o milagre acontece. Jesus sente que dele sai virtude, ele sente o poder se manifestando. E eu imagino aquela mulher sentindo algo diferente no corpo dela. Aquele sangue imediatamente ele vai parar. O sangue imediatamente ele vai ter que obedecer. Aquele fluxo de sangue entende que há algo ali extraordinário agora acontecendo num simples toque. Uma simples oração pode ser um simples toque essa noite. Aleluia, oh glória. É tempo de liberar uma simples oração, aleluia, com um simples toque. Jesus hoje pode fazer, ele pode, ele já está fazendo. Levanta a mão, levanta a mão. Deus está dizendo: é hoje, oh glória, um simples toque, uma simples oração vai trazer o milagre, vai operar o Senhor o milagre na sua vida, na sua casa. É tempo de viver o extraordinário de Deus.
Manascomerei mais, que bastere mais, todo mais, de cabastore mais. Ainda tenho eu coisas, andarás todo mais, para revelar para ti. Abadaracondere mais, erabarasco. Nesta noite, calabarabaste, estou eu entrando na Arabaiaster que andarabacaia, com providência e resposta. Maria Candoramaia, preparais na Calabachandarabacaia, porque este é o tempo, nai de Calavaçúria, ao qual eu liberar a Manaramaia, uma nova unção. E Barabachandarabacaia, vou eu te mostrar, Lúria Manaracandarabacaia, vou eu confirmar a minha palavra, Abachandarabacaia na tua vida. Te digo, homem, não temas, porque hoje eu entrego a tua vitória na tua mão. Eis que eu acrescento algo novo no teu ministério. Receba nesta noite o que eu estou te entregando. Assim diz o Senhor. Pode adorar a Deus. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Oh, glória. Vira para alguém que está do seu lado e diga: Deus está te preparando para o extraordinário. Olebas, de me amasse, mandou me acer, me amasse, de que emasso, de babada, sebia, porque sou eu Deus. Que estou preparando a minha igreja. Grande é a seara. Tenho eu preparado seus medos. Tenho eu algo ainda profundo a revelar. Irás viver neste lugar. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Viverás o extraordinário e preparás porque estou eu no negócio. E vou eu confirmar algo ainda mais profundo ao teu coração. Te digo, a minha paz, a minha graça me basta. Assim diz o Senhor. Não temas, porque grande é o propósito que eu tenho contigo nesta cidade. Assim diz o Senhor. Como flecha na minha aljava, flecha linda, eu te coloquei, assim eu vou te enviar, diz o Senhor desta igreja. Glória. Pode adorar a Deus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, meu Deus. Aleluia. A Bíblia fala que aquela mulher toca. Estou encerrando. E quando ela toca, ela sente uma confirmação.
uma testificação. Jesus sente que dele sai virtude, sai poder, e ela sente no seu corpo já está curada daquele mal. Deus vai trazer libertos cativos. Aleluia. Eu quero profetizar que esse ano alguém da sua casa, da minha casa, da sua família, da minha família, da sua parentela, da minha parentela, da sua vizinhança, vai ser liberto, porque Deus vai trazer libertos cativos. Glória, as correntes serão quebradas, as cadeias serão quebradas, os aguilhões vão ser quebrados, porque Jesus vai trazer cura e libertação. A Bíblia fala que quando Jesus sente que dele sai poder e virtude, ela sente estar curada. E aí o texto fala que Jesus sai da multidão. E quando ele sai da multidão, ele faz uma pergunta. E essa pergunta parece ser meio irônica, meio contraditória, porque ele está no meio de uma multidão, a glória, milhares de pessoas tocando, oprimindo, apertando. E aí ele sai da multidão e ele faz uma pergunta que choca. E a pergunta dele é a seguinte: alguém me tocou? Os discípulos não estão entendendo e não vão entender a pergunta de Jesus. Alguém me tocou. Ele saiu da multidão, ele está dizendo: alguém me tocou. Só que um dos seus discípulos vai dizer: mestre, vês que a multidão te aperta. Só que isso é tão profundo que esse toque tinha fé e propósito. A Bíblia fala que fé sem obra, a fé é amor. Eu imagino várias pessoas tocando Jesus, só que sem uma determinação, sem um propósito. Quando eu toco com a intenção de algo ou debaixo de um propósito, a virtude é liberada. Glória a Deus. Aleluia. O poder nos alcança. E aí a mulher, ela sabe que quem tocou foi ela. Ela sabe que essa pergunta é para ela: alguém me tocou? E ela sabe que ela tocou em Jesus de uma forma diferente. O toque daquela mulher estava dizendo, conjectura de texto: eu estou cansado de viver essa situação. Aquele toque dizia tudo: eu não aguento mais passar pelas mãos do médico, da medicina, eu já não aguento mais andar de um lado para o outro. Aquele toque falava por 12 anos. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Só que tem um propósito. E para essa mulher agora, algo extraordinário que aconteceu dentro dela. Essa mudança, essa cura acontece de dentro para fora. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Jesus volta para o meio da multidão e pergunta: quem? Quem me tocou? A mulher, o texto fala, e Marcos relata, dizendo que a mulher, ela toma a liberdade, ela pega a oportunidade e ela vai dizer. O texto fala que ela disse toda a verdade. Ela disse toda a verdade. Ou seja, imagina aquela mulher dizendo: Senhor, foi eu que te toquei. Olha, Senhor, 12 anos eu vinha sofrendo. Ela disse toda a verdade.
12 anos sofrendo um fluxo, uma hemorragia. 12 anos passando na mão dos médicos. 12 anos pagando um preço. 12 anos vivendo uma situação de humilhação. 12 anos vivendo fora do convívio com a sociedade. 12 anos passando por uma situação de calamidade. 12 anos eu estava afastada da minha casa. 12 anos sofrendo. 12 anos vivendo uma luta no relacionamento devido a esse fluxo de sangue. Era 12 anos de sofrimento. Eu não aguentava mais, mas eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi mestre falar do Senhor. Conjectura de texto, ela disse toda a verdade. Ela testemunhou aquilo que ela estava passando. Eu imagino no meio da multidão pessoas ouvindo esse milagre, pessoas ouvindo esse testemunho dessa mulher que sofreu por 12 anos morrendo aos poucos, 12 anos perdendo todo o recurso financeiro e não vendo nada acontecer em favor da sua vida. Só que ela estava de diante do mestre, de diante da cura, de diante do poder de Deus. E Jesus vai dizer para ela uma coisa simples e com tanta humildade. Jesus olha para aquela mulher e vai dizer: filha, vai-te em paz. Ei, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela não só foi curada, mas a fé daquela mulher trouxe paz, salvação para a vida dela. Eu vim liberar uma palavra profética para a sua vida. A sua fé vai trazer cura, a tua fé vai trazer salvação para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Onde Deus te colocar, exercite a fé, exercite a fé, em nome de Jesus. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia fala que ela foi curada, ela não precisou de pagar. Glória! Não foi preciso aquela mulher pagar pelo milagre. Por quê? Porque Deus não cobra para fazer milagre. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Deus está dizendo nessa noite: o preço já foi pago, e o que Deus vai operar nessa noite é de graça. Basta ter fé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, Jorge, junto comigo, em nome de Jesus. Deus, Pai, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra foi aqui administrada pelo poder da tua palavra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ministrar, Senhor, no intermédio da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu ministro cura, eu ministro, ó Pai amado, sobre a casa de alguém cura, eu ministro sobre a casa de alguém a libertação, eu ministro sobre a casa de alguém saúde, eu ministro sobre a casa de alguém milagre, eu ministro sobre a casa de alguém nessa noite, pelo poder da fé, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu ministro a salvação, eu ministro a fé, eu ministro cura. Termino nessa noite pelo poder que é no nome de Jesus. Eu determino o milagre, eu profetizo o milagre de Deus na sua vida. E se você crê, toma posse dessa palavra e aplauda e glorifica Jesus bem forte. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.